Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e hoje nós vamos falar sobre esse gigante, Os Romanov, de Simon Sebag Montefiore, um livro que vai traçar para a gente aí a história da família Romanov, que foi uma família que reinou, né? A gente pode dizer assim, na Rússia durante mais de 300 anos. Para quem não sabe, a família Romanov, ela é a grande dinastia que a gente tem aí na Rússia, antes do que a gente, historicamente vai conhecer aí como União Soviética e obviamente a Rússia atual, aquele período aí que vai de 1917 para trás. Segundo o autor aqui, essa dinastia vai começar em 1613 com o famoso Ivan o Terrível. Ivan o Terrível, ele vai se casar com uma menina chamada Anastasia Romanovna Zakharina Yurieva. E é quando ele se casa com essa mulher, com essa menina, que a gente tem então o início dessa dinastia. Aí tem alguns desdobramentos, ela é assassinada, depois em 1584, tá vendo como é que eu tô bom de memória, né? 1584, o Ivan também morre, e quando ele morre, a sucessão ali da chefia da região, do clã, ela vai passar para o irmão dela, para o irmão da mulher, que, como eu disse, havia sido assassinada, que é o Nikita Romanovich. Esse Nikita Romanovich ele vai falecer também, e aí a influência ali na liderança do clã passa então para o filho dele, e aí vai tendo uma questão de sucessão para sobrinho. Esse filho dele não tem filhos, aí então essa liderança passa para um outro parente, mas assim, essa dinastia, esse nome Romanov, então, ele entra nessa liderança a dinástica, então, do Ivan o Terrível por causa do casamento do Ivan o Terrível com essa menina. E é interessante, um detalhe curioso, a primeira Romanov, então, da história, pensando em liderança, chamava Anastácia, e a filha mais nova do czar Nicolau II, que é os que vão ser mortos ali por Lenin, a mando de Lenin, lá em 1917, se chama também Anastácia, Então a gente pode dizer que começa com Anastácia e finaliza aí com Anastácia, essa ala feminina. Mas assim, o que a gente tem aqui então no livro? Como que o autor, o Simon Montefiore, ele vai contar pra gente essa história? Ele divide o livro em 3 partes, Ele divide o livro em ascensão, apogeu e queda, e é onde ele vai dividir então a história desses 20 czares aí. A escrita é interessante, a escrita é legal. Muita gente vai acusar o Montefiore de ser tendencioso. Enfim, qual historiador não é, Eles podem até, vamos dizer assim, não afirmarem, não dizerem que são, mas todo mundo sempre tem aí sua ideia, Então é inegável que todo autor acabe imprimindo isso na sua obra. Mas é interessante, ele dá uma riqueza de detalhes aqui, lembrando que o autor ele teve acesso a muitos documentos ali na Rússia, a muitos arquivos ali na Rússia, então assim, é fruto de um trabalho mesmo, um trabalho árduo, um trabalho de muito tempo de pesquisa, essa história. E ele entra tanto em detalhes que alguns detalhes, então, por exemplo, acabam sendo até assim meio bobos, Como, por exemplo, ele vai citar aqui diversas cartas de amor entre os czares com as suas esposas e até entre as suas amantes. Ele vai citar aqui, os termos pejorativos que os czares usavam para se referir ao seu órgão genital e ao órgão genital das amantes e das esposas. Então, em alguns momentos ele é até bem específico demais, bem detalhista demais, se você for como eu e quiser mesmo saber o desenrolar da história nas partes principais e não nessas partes tão pessoais. Mas isso obviamente não vai desmerecer a obra do autor, O primeiro, então, Romanov,
que vai ser considerado um czar, vai ser classificado como um czar, lembrando que o czar no russo, né, é o equivalente ao César no Império Romano, então, ou seja, é um imperador, né, é o Miguel, que vai ascender ao trono aí em 1613. Ele não quer, tem uma questão aí, o pai dele, mas a mãe dele, o pai dele foi obrigado a se tornar um frade, a mãe dele foi obrigada a se tornar uma monja ali na igreja ortodoxa russa. E ele não quer, o pai dele está preso em outro lugar, ele é levado ao trono sem o assentimento do pai, e o pai depois, quando descobre, inclusive, fica até meio revoltado, mas acaba, obviamente, concordando, né? O filho vai ser o grande líder aí da nação, e é ali que começa com o Miguel, e a gente vai tendo aí, então, essa sucessão. Óbvio que eu não vou entrar em detalhes de como se deu cada sucessão, porque senão a gente vai ficar aqui por pelo menos aí umas 30 horas, mas o que marca a história dessa família, o que marca essa dinastia é assim, muita violência, castigos ali que eles infligiam ali nos revoltosos e até mesmo nas pessoas que, enfim, de alguma forma iam contra algumas ideias deles, eram coisas terríveis. Então, assim, essa crueldade que a gente tem na história, ela não começa após a Revolução de 1917. Nesse período, então, dos Romanov, a gente já tem muito isso. Muitas intrigas sexuais, muitos adultérios. Os czares eram alguns, né? Eram assim, sei lá, totalmente depravados, vamos pensar assim. E era aquela questão de poder, quem tem mais poder conquista mais coisas, inclusive territórios e mulheres, né? Então eles tinham, assim, eram casados, mas tinham essa vida de várias mulheres, várias amantes que transitavam na cara das czarinas ali, e isso era tido de certa forma como comum. As czarinas também, por outro lado, muitas delas eram bem também, assim como alguns dos homens, né, tinham um apetite sexual muito grande, sobretudo aí a Catarina Grande, que é famosa, né, czarina. Então muitos adultérios por parte delas também. Inclusive nessa questão existe um czar, o czar Paulo, que o autor vai levantar a suspeita de que talvez ele não seja filho do czar, filho biológico, era fruto de uma traição da czarina. E se isso for verdade, então a gente tem um rompimento genético na dinastia, né? Porque se o pai aqui é o Romanov e ele é filho de outro, ele não é Romanov, mas ele como foi colocado, assim, registrado, né? Ele que segue a dinastia. Então, geneticamente falando, a gente não teria essa continuação. Mas isso é levantado como hipótese, isso não tinha DNA na época para saber, né? E como eu disse, uma das características deles, então, era essa violência. Aqui na página 95, quer ver? A gente tem um registro aqui de alguns castigos que eles infligiam, que começa aqui com, pelo menos com este czar. Olha só, a pena de morte, incluindo novas sutilezas como ser enterrado vivo e queimado, era imposta a 63 crimes. Os castigos eram selvagens, mas provavelmente não mais que os da Inglaterra. O instrumento essencial era o quitune, mencionado 141 vezes no código de Alexei. Alexei é um dos czares, né? Um açoite de couro trançado com arame ou bolas de metal nas extremidades, que arrancava a pele e cortava até o osso. 10 chibatadas podiam matar, e qualquer coisa além de 40 era praticamente uma sentença de morte. Em troca da autocracia dos Romanov na mobilização militar das camadas mais altas, Alexei garantia a tirania da nobreza sobre os camponeses, que eram 90% da população. A nobreza podia ser definida pelo privilégio de possuir seres humanos, estabelecendo um padrão de comportamento russo: servidão para os de cima, tirania para os de baixo. Então, assim, aqui a gente já tem um registro dessa diferença social de classes ali, que, né, isso é assim em qualquer monarquia.
sobretudo aqui, e a severidade desses castigos, né? Você imagina um açoite desse. Tinha um outro castigo que foi colocado também um pouco mais tarde, que era meio que assim, um corredor com 1000 pessoas com bastões, porretes na mão, e a pessoa que era condenada, ela tinha que passar ali despida da cintura para cima, ou seja, sem camisa. Então ele passava ali no meio e tomava cacetada de 1000 pessoas. Era uma espécie de corredor polonês, mas aqui o corredor russo, né? E você imagina, como é que sobrevive 1000 pessoas? E alguns sobreviviam, a maioria era morta, e o autor vai colocar aqui, assim, que muitos eram amassagados mesmo, né? Coisa terrível. Havia também os expurgos judaicos, porque vale informar que essa dinastia, ela foi uma dinastia muito antissemita. Então, assim, você tinha muitos castigos e uma severidade contra os judeus, assim, muito forte, umas coisas terríveis. Os judeus são várias vezes mencionados aqui, eles estão ali nesse contexto, e eram tratados assim, como escória, né? O czar Nicolau II, que é o último, então o antissemitismo dele era uma coisa terrível. Mas olha o que diz aqui. Passaram a exercer esse ódio em grandes comunidades judaicas que encontraram refúgio na tolerante Polônia. Então, ou seja, os judeus estão sendo perseguidos e vão para a Polônia. Eleito Hetman dos cossacos de Zaporozhye, Khmelnytsky lançou seus cavaleiros apocalípticos em um selvagem expurgo de católicos e judeus. Algo entre 20.000 e 100.000 judeus foram massacrados com tais requintes de crueldade. Olha isso aqui. Eviscerados, desmembrados, decapitados, crianças fatiadas, assadas e comidas na frente de mães estupradas, que nada semelhante seria visto nas sangrentas terras da Europa Oriental até o Holocausto do século XX. Coisa terrível que eles faziam aqui com os judeus. Dentro das curiosidades, o famoso czar Pedro o Grande, né, um dos principais aí, mais famosos, é o criador ali de São Petersburgo e outros lugares, ele vai adotar uma criança núbia, um negro, e esse rapazinho, que chamava Ganibal, que era o favorito dele, em 1703 eles vão adquirir então lá em Constantinopla essa criança negra escrava, né? Provavelmente sequestrado ali por comerciantes na Etiópia, e o Pedro então é o padrinho desse garoto e coloca esse garoto para estudar e tal, e esse garoto vai se tornar o primeiro general negro da Europa. Foi avô do famoso poeta Pushkin, né? Então havia uma guarda, a guarda pessoal do czar, uma espécie de guarda pretoriana, era composta por negros, que para eles era visto como uma coisa assim excêntrica, né? Dentre essa questão desse antissemitismo, havia uma desconfiança de que os judeus praticavam uma espécie de ritual aonde na hora de fazer os pães ali da Páscoa, eles capturavam crianças russas e matavam as crianças, tiravam ali todo o sangue das crianças para usar isso nos bolos que eles faziam para comemorar a Páscoa deles. Então isso acabou sendo uma crença que se popularizou entre eles, o que fez então aumentar o antissemitismo da população, das pessoas contra os judeus, né? Você imagina, tem uma crença de que o judeu mata a criança e tira o sangue para fazer bolo, né? Todo mundo então vai contribuir para descer a ripa no judeu quando tiver oportunidade. Triste isso. Enfim, é durante essa dinastia que a gente vai ter o surgimento ali na Rússia de alguns dos grandes nomes aí da arte russa, né? Por exemplo, Dostoiévski, Tolstói, o próprio Pushkin, Tchaikovsky, inclusive, ele vai estudar num conservatório de música que foi criado pela irmã de um dos czares, né? Então, assim, você tem esse envolvimento desses grandes nomes aí que assim, legaram pra gente, pra cultura mundial, grandes obras, né? O Dostoiévski, por exemplo, ele foi condenado à morte
por alguns envolvimentos políticos e pouco antes da pena ser aplicada, o czar converteu essa pena em exílio em trabalhos forçados, né, na Sibéria, onde ele vai passar, se não me engano, 4 anos em trabalhos forçados, né, e é ali então que a partir dali que a gente tem as grandes obras de Dostoiévski aí. Então, assim, estão todos diretamente ligados com essas questões. A gente tem também coisas que o Simon vai citar aqui, por exemplo, a guerra contra Napoleão, né? Napoleão, que começa como um certo aliado da Rússia e depois eles têm aí, por causa dessa questão de territórios, brigas, e o czar Alexandre, né, que é o grande salvador da Europa, né, por ter vencido Napoleão. Falando em guerras, várias guerras que vão acontecer durante esse período dos czares. Então a gente tem Guerra da Crimeia. E então, assim, na ascensão do Nicolau II que a gente tem essa última fase de declínio dos Romanov, né? Várias atitudes erradas dele ali, e não só atitudes dele, o cenário mundial também está diferente, né? Pós aí Revolução Francesa de 1789, que vai influenciar a política da Europa inteira, que vai então ter essa ascensão desses grupos que são contra autocracias, que são contra monarquias, né? Que querem o governo do povo, nesse caso aqui, ditadura do proletariado, e começa então com esses erros administrativos dele. Você tem, por exemplo, a insistência de fazer guerra ao Japão, você tem atitudes erradas na Primeira Guerra Mundial, colocando a czarina Alexandra na liderança, que estava muito influenciada pelo Rasputin, aquele maluco do Rasputin, que vai acabar influenciando na tomada de decisões ali, de escolher ministros, né? Então, assim, tudo isso vai contribuindo para o grande, ou melhor dizendo, para o triste desfecho, né? Que é o assassinato dos Romanov, da última família, do último czar, com toda ali os seus filhos, né? É uma coisa terrível, né? Morre Olga, Tatiana, Maria, Anastácia, junto com Alexei, que era o menininho, que seria o sucessor, né? Antes disso, o czar tentou abdicar do trono, tentou passar o trono para o seu irmão, que também abdica do trono, vai ser o czar por um dia apenas. E aí o livro termina falando dos Romanov, citando a morte deles. E aí ele vai finalizar então falando aí do Vladimir Putin, que é o líder russo lá de agora, vai fazer algumas ligações aí, né? Vai citar uma fala do Putin sobre se ele estivesse lá na época do czar Nicolau, ele não teria abdicado do trono, assim também como se ele estivesse no lugar do Mikhail Gorbachev lá em 91, na dissolução da União Soviética, ele também não teria tomado aquela decisão. É isso, é um livraço, a gente está falando aí de 940 páginas, que assim, muita história, compensa muito ler se você gosta de história. Essa é a dica de hoje. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo se você quiser adquirir. Lá na Amazon, você comprando pelo link, você contribui com esse canal. E como sempre, não se esquece de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito. Essa é a nossa dica de hoje. Tchau, até os próximos vídeos deste canal.